Graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no capítulo 10 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. Ele escreveu esse livro durante a sua vida com o propósito de trazer ensinamentos para uma vida feliz para aqueles que são simples, para aqueles que são jovens, para aqueles que querem ter uma vida guiada pela sabedoria. Seguir as recomendações de Provérbios pode trazer uma vida muito próspera no campo financeiro e pode trazer uma vida muito feliz nos seus relacionamentos com os seus pais, com o seu cônjuge e também com os seus filhos e com as pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho e nos seus negócios. É um verdadeiro manual de vida que traz muitas orientações que, se seguidas, trazem felicidade. Por isso, é um livro que vale a pena de ser lido várias e várias vezes. Há uma pesquisa dizendo que pessoas que leem de maneira constante o livro de Provérbios por um período de 2 anos conseguem receber bastante avanço nas suas carreiras. E pessoas que leem durante 5 anos e praticam os ensinamentos de Provérbios conseguem alcançar a riqueza e a honra. Quer seguir nesse propósito? Então se junte conosco na leitura de Provérbios, capítulo 10. No versículo 1 está escrito assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Este versículo ensina a responsabilidade que cada um de nós tem de tomar decisões importantes na vida. Se tomarmos decisões ruins, vamos ser os primeiros a colher as consequências ruins das nossas decisões ruins. Mas esse versículo destaca que as nossas decisões ruins não vão trazer apenas tristezas para nós, vão trazer uma tristeza e um desgosto também para os nossos pais. Vão trazer também desgosto para as pessoas que estão à nossa volta. Então, antes de tomar decisões errôneas, pense que não é apenas relacionada à sua vida, à sua decisão. A sua decisão impacta também nas pessoas que amam você. Então, tenha respeito por você mesmo. Tenha amor próprio. Talvez você esteja passando por um momento da vida em que você pensa: eu não tenho nenhum valor. Talvez você foi traído pelo seu cônjuge, pelo seu melhor amigo, ou às vezes você se decepcionou com uma decisão do seu pai ou da sua mãe. Mas ainda que você esteja passando por essa situação, pense que um erro não justifica outro erro. Se erraram com você, se diminuíram você, se disseram que você não tem valor, pense em Deus. Ele fala que você foi feito à imagem e à semelhança dele. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Deus te criou à imagem e à semelhança dele. O seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, os seus amigos podem errar com você, mas você precisa olhar para o céu. O Salmo 121, no versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Foi Ele que criou você. Então, se erraram com você, pense muito mais em perdoar a pessoa que errou com você e pense: eu tenho valor porque sou a imagem e semelhança de Deus.
antes de ter qualquer relacionamento com quem quer que seja, o meu primeiro relacionamento está com o Criador, que me deu vida e me trouxe o benefício do livre-arbítrio. Eu posso escolher entre acertar e errar, e eu sou autorresponsável pela minha decisão. Se eu errar, eu vou piorar a situação. Se eu caminhar pelo lado errado, eu vou trazer tristeza para minha mãe, eu vou trazer desgraça para minha família. Para além de destruir a mim mesmo, eu vou destruir também as pessoas que estão à minha volta. Então, por amor a mim e às pessoas que estão à minha volta, eu vou tomar a decisão correta, a decisão que vai trazer alegria e felicidade. Portanto, nunca pratique os atos errôneos. Se você errou, volte atrás, se arrependa, corrija os atos, falando a verdade, corrigindo a rota, para que você possa ter uma vida feliz. Muitas vezes, corrigir a rota vai trazer alguns efeitos colaterais. Você vai ter que arcar com alguns prejuízos, devolver aquilo que você tomou de maneira indevida, pedir desculpas por aquilo que você falou e que não devia, mas o preço desse passo para trás vai te trazer muito avanço com base na verdade e você vai ter estrutura, você vai ter um alicerce firme para que você possa prosseguir com segurança e com firmeza. É melhor ter uma perca, ainda que seja muito grande agora, mas que depois vai lhe trazer um avanço com alicerce, do que continuar caminhando no erro. Versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Veja que neste versículo Salomão fala que você obter riquezas, tesouros, com base na impiedade, ou seja, naquilo que é ímpio, naquilo que é errado, com base no furto, no roubo, na corrupção, no tráfico ilícito de entorpecentes, ou com base no engano, na venda de um produto falsificado que prejudica o seu cliente, para nada aproveita, porque você pode ter um lucro momentâneo, mas no longo prazo, quando descobrirem a origem das riquezas e dos tesouros que você recolheu, vão dizer que você não é uma pessoa digna de respeito. Mas, ainda que você ignore o respeito das pessoas, da sua família e das pessoas que estão à sua volta, existe um juízo final que se refere a Deus. E você não conseguirá permanecer no tribunal de Deus se você chegar até Ele carregando nas suas mãos as riquezas da impiedade. Portanto, ainda que você consiga escapar de todos os sistemas de justiça da terra, você não escapará da morte diante de Deus. Por isso que o versículo na parte final diz: mas a justiça livra da morte. Quando você pratica os seus atos de justiça, colhendo o seu sustento, as suas riquezas, pelo trabalho honesto e verdadeiro, além de você ter a certeza de que você está livre da morte terrena em razão de uma prática de injustiça, você estará livre da morte eterna, porque no tribunal de Deus você será aprovado. Versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Nesse versículo 3, nós vemos que, por mais que você esteja passando por dificuldades em razão da falta de um trabalho,
Por mais que você esteja passando dificuldades com a sua empresa, se você se inclinar a Deus e pedir a Ele que lhe dê uma iluminação para que você encontre uma saída para suprir as suas necessidades no tempo em que você está passando por elas, o Senhor não deixará que você passe por fome, por uma situação ruim e que você não tenha provisão. Se você for justo, ou seja, se você mostrar a Ele que você está empenhado em praticar a justiça, em não se envolver em nada que seja errado, Ele mesmo te honrará. Mas o desejo dos ímpios rechaça. O desejo dos ímpios pode ser o desejo daquele que se desvia para praticar o erro. Aquele que, diante da fome, diante da dificuldade, diante da adversidade, procura um caminho errado para suprir aquilo de que tem falta. Deus, ele rechaça, ou seja, ele não concorda com aqueles que buscam os caminhos errados para suprirem as suas necessidades. Então, se você está passando por uma situação difícil, seja justo. O que é ser justo? Pense em fazer sempre a coisa correta e peça para Deus, porque o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Mas o desejo dos ímpios rechaça. Se você decidir escolher o caminho do erro para suprir as suas necessidades, o Senhor rechaçará. Ele rechaça, ou seja, ele não concorda com essa ação. Por que Deus não concorda com essa ação? Você pode dizer, mas eu estou passando fome. Porque no momento em que você cai na prática de um furto, de um roubo, ou de um engano, ou de uma trapaça, você está prejudicando outra pessoa para atender a sua necessidade. É como se você dissesse, eu venho primeiro do que o próximo. Quando você tem a opção de falar com Deus, e Deus encontra o caminho pelo qual Ele pode trazer a sua provisão para aquilo que você precisa. Versículo 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse versículo 4 está relacionado àquele que empreende, aquele que é empresário, que começa a fazer negócios. Aquele que trabalha com mão diligente, se você presta um serviço de qualidade, você vai enriquecer. Mas se você presta um serviço que não tem qualidade, que engana o seu cliente, você vai empobrecer. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que ajunta no verão é filho sábio, porque aquele que aproveita o verão aqui significa os tempos bons, os tempos em que a economia está progredindo, os tempos em que existem muitos clientes, os tempos em que as condições econômicas são favoráveis. Então, aquele que ajunta no verão é filho sábio. Aquele que faz investimentos daquilo que recebe vai ter sempre no futuro ganhos financeiros que vão garantir a sua vida. Tem muitas pessoas que, nas épocas de bonança e de prosperidade, gastam todo o dinheiro que têm, fazendo festas e sem guardar nada daquilo que estão colhendo. O versículo 5, nessa primeira parte, quando fala o que ajunta no verão é filho sábio, nos traz o ensinamento da importância dos investimentos. Você precisa guardar o seu dinheiro, nem que seja 10% daquilo que você recebe, mesmo que você receba um salário mínimo, é necessário que você faça a gestão dos seus recursos, a administração daquilo que você recebe, de tal maneira que você possa ajuntar
pelo menos 10% todos os meses dos seus ganhos. Se você ganha mais e você consegue ajuntar mais, então é necessário que você faça esse ajuntamento, porque a aplicação em investimentos é o que vai garantir o seu futuro. Mas o que dorme na cega, ou seja, o que dorme no período da colheita, é filho que envergonha. Quando você gasta tudo que você recebe, quando chegam momentos futuros de tempos difíceis, você passa por dificuldades, você passa por tribulações, você passa por situações de humilhação e vergonha, porque você não fez o dever de casa de ter realizado o ajuntamento na época favorável. Nós vemos a história de José no livro do Gênesis. José foi chamado por Faraó para interpretar um sonho que teve. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E ele não entendeu o sonho. E José, que tinha o dom de Deus de interpretar os sonhos, foi chamado para fazer a interpretação desse sonho, e José entendeu que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de prosperidade, e as 7 vacas magras que apareceram no sonho do faraó, que comiam as vacas gordas, simbolizavam os 7 anos de fome que se seguiriam. O texto de Gênesis nos relata que, da forma como o faraó sonhou, aconteceu. Durante 7 anos houve grande fartura e prosperidade, e nos 7 anos seguintes houve fome e seca. E José, tendo a orientação deste sonho, instruiu Faraó para que fossem construídos vários celeiros e para que fossem juntadas vários e vários grãos durante o período dos primeiros 7 anos. E foi com esses grãos, com esse alimento que foi juntado durante os 7 primeiros anos, que toda a terra do Egito e as nações em volta tinham alimento durante os 7 anos de fome. Então, se você nunca pensou em realizar investimentos, com base nesse versículo 5, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Se você está passando por um tempo favorável, mesmo que você não esteja num período tão favorável, procure sempre realizar investimentos, para que nos tempos mais difíceis você tenha recursos de onde você possa provir as suas necessidades. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Veja que o justo é aquele que faz sempre as coisas corretas. Fazer investimento pode parecer que não tem relação com a Bíblia, mas no versículo 5 nós extraímos esse ensinamento. Então o justo, ele sempre vai procurar pensar a respeito da sua vida. Primeiramente no aspecto espiritual, estabelecendo um relacionamento com Deus e uma comunhão com a justiça. Depois, com a sua família, preocupado em honrar o seu pai, em honrar a sua mãe e em honrar os seus filhos e o seu cônjuge. Depois, o justo vai se preocupar consigo mesmo, com os seus próprios valores. Na verdade, a ordem é a seguinte: primeiro, o relacionamento com Deus; segundo, a preocupação consigo mesmo. A pessoa precisa amar a si mesma, precisa amar a vida, precisa olhar no espelho e dizer: eu tenho um compromisso com Deus e um compromisso com a justiça, de fazer aquilo que é correto. A partir desse compromisso que o justo assume consigo mesmo, de fazer o que é correto, ele vai dizer: eu sou justo, então eu honro meu pai e a minha mãe. Eu sou justo, então eu honro o meu pacto com o meu cônjuge. Eu sou justo, eu honro o meu compromisso de cuidar dos meus filhos. Eu sou justo, eu assumo o compromisso de cuidar das minhas relações no trabalho. Eu sou justo, eu me preocupo em realizar
o trabalho de maneira correta e honesta se eu sou um empregado. Eu sou justo, então eu me preocupo em honrar os compromissos com os meus empregados se eu sou um empresário. Então, aquele que tem um compromisso com Deus e assume o compromisso consigo mesmo de sempre andar na justiça de Deus, sempre vai ter sobre a sua cabeça as bênçãos de Deus. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Aquele que, ao contrário do justo, ignora a existência de Deus, ignora os valores, os princípios maiores da honestidade, do respeito aos pais, do respeito ao cônjuge, ao matrimônio, do respeito aos filhos, do respeito nas suas relações de trabalho e também nas relações com seus empregados, sempre acaba caindo em uma situação ruim. E quando cai na situação ruim, começa a amaldiçoar, começa a gritar com os seus pais, a agir com violência com relação ao cônjuge, a maltratar os filhos, a agir com agressão, com palavras em relação aos empregados, a forma como trata com eles. E se é um empregado, sempre tem um envolvimento negativo com o empregador. Não faz aquilo que tem que fazer e acaba caindo em maledicências. Dizer palavras ruins, dizer isso aqui não presta, isso aqui não está bom, por que que eu nasci de você, por que que você fez a coisa errada, sempre vai dizer palavras violentas. Mas aquele que é justo, que tem um compromisso em fazer a coisa correta e sempre age fazendo a coisa correta, vai receber as bênçãos de Deus. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória do justo é aquilo que nós lembramos, aquilo que nós pensamos, a reputação de uma pessoa. Se uma pessoa é justa, nós vamos sempre bem dizer ela, porque o justo faz sempre a coisa certa. Aquele que é justo sempre é lembrado como aquela pessoa que honra os compromissos, que é respeitosa e que faz o que tem que ser feito. Agora, os ímpios, que são aqueles que praticam o mal, o nome deles apodrecerá. As pessoas, quando se lembram daqueles que fazem o mal, sempre tem aquela memória. Ah, aquele lá é o que não respeita os pais, é o que não respeita a Deus, é o que não respeita os filhos, é o que pratica o adultério, que não respeita o cônjuge, que realiza violência. Então, o nome dos ímpios apodrece. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem é o sábio de coração? O sábio de coração é aquele que abre o coração para receber os mandamentos. O coração aqui, na verdade, significa a mente, significa os pensamentos. O sábio de coração aceita os mandamentos, ou seja, aquele que é sábio de coração, aquele que realmente busca saber das coisas para fazer a coisa correta, ele sempre vai aceitar os mandamentos. Mesmo quando o sábio comete um erro e ele é corrigido, ele toma a correção como uma oportunidade de crescimento. Mas agora o louco paurador, aquele que faz as coisas erradas, ele vai ser transtornado, ou seja, ele vai ser decepcionado. Ele vai tomar as suas decisões e ele vai ser decepcionado. Ser transtornado significa que vai sofrer decepção. Versículo 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então, esse versículo 9 fala que se você for sincero, você não tem nenhum débito com ninguém. Não tendo nenhuma dívida com ninguém, a sua consciência fica tranquila. Você não precisa mentir. Você pode sempre falar a verdade e andar com a cara limpa, com a sua vida tranquila. Mas aquele que perverte os seus caminhos, aquele que pratica coisas erradas e coisas ilícitas, vai ser conhecido, porque, como diz um ditado popular, a mentira tem perna curta. Você pode conseguir mentir, 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 mas em algum momento aquela mentira acaba sendo revelada.
Então é melhor andar em sinceridade, com segurança, do que andar pervertendo os caminhos e correndo o risco de ser descoberto. Versículo 10: o que acena com os olhos dá dores, e o todo de lábios será transtornado. Esse versículo 10 fala sobre aquelas pessoas que não são verdadeiras. Acenar com os olhos significa aquelas pessoas que ficam dando piscadelas, que simboliza nesse texto aqui pessoas que sempre estão enganando os outros. Então, pessoas que acenam com os olhos, eles trazem dores. Pessoas que não são honestas, que não são limpas, transparentes nos seus contratos, nos seus relacionamentos, sempre acabam trazendo dores. Dores de cabeça para quem se relaciona com essas pessoas, porque elas acabam se decepcionando com essas pessoas. E o tolo de lábios será transtornado. A segunda parte do versículo 10, quando fala do tolo de lábios, fala a respeito daquele que não pensa o que fala, que não pensa antes de falar, que não medita a respeito daquilo que fala. Então, quem não medita naquilo que fala, fala tudo que lhe vem à cabeça e não procura buscar conhecimento, falando sempre tolices, acabará sendo decepcionado nos seus projetos. Então, busque conhecimento. Pode até ser que você esteja sendo sincero naquilo que você fala, mas como você não busca conhecimento, o que você fala são tolices. Então, é fundamental buscar conhecimento. Quando você tem conhecimento a respeito das coisas que você fala, quando você busca sabedoria, você sabe que aquilo que você está falando tem sentido, você não vai ser decepcionado, você não vai ser transtornado. Você sabe por que você está falando e qual o propósito e o que alcança a sua fala. Isso vai trazer vida para você. Versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Mais uma vez, Salomão está falando sobre a importância daquilo que você fala. As palavras têm muito poder. Se você fala palavras de murmuração e de reclamação todos os dias, a sua vida vai caminhando para uma situação de desgraça e de ruína. Quando você apenas olha para as coisas negativas da sua vida e amaldiçoa o tempo, o seu carro, a sua roupa, o seu casamento, os seus filhos, você vai criando uma frequência na sua volta só de palavras negativas e de uma energia negativa. Então, não faça mais isso. Mude as suas falas se você é uma pessoa que reclama e fala palavras negativas. Comece a abençoar o seu ambiente. Coloque os seus olhos naquilo que você tem de bom. Se hoje você está desempregado, pense, mas eu estou vendo, eu ainda consigo falar e eu ainda consigo caminhar em direção às empresas para buscar um trabalho. E diga, Deus hoje vai me dar um trabalho. Não diga, que situação desgraçada, estou desempregado. Não foque no desemprego. Perceba que a pessoa que foca na condição de desempregado vai ficar triste, em depressão, sem força para pensar em uma saída, em uma solução. A outra pessoa que olha para o fato de ter vida, de ter saúde, de ter ainda pernas e condição de caminhar, vai ser otimista. Ela vai encontrar a energia positiva, uma frequência que pode carregá-la em busca de um trabalho. Aquele que está com pessimismo, quando recebe uma proposta de trabalho, vai chegar naquela entrevista com cara amarrada, dizendo que a vida está desgraçada. Aquele que está fazendo a avaliação vai dizer, não queremos pessoas de cara amarrada na nossa empresa. Mas aquele que está otimista vai esboçar uma reação de alegria pela oportunidade de estar ali naquela entrevista.
ele terá mais chances de ser contratado. Então veja que a boca do justo é manancial de vida. Aquilo que você fala, se você fala para o seu filho, quando ele alcança uma nota baixa, você vai conseguir uma nota melhor agora. Vamos estudar. É diferente de você dizer, você é um imprestável, você não fez o que deveria ter feito. Do que vai adiantar você dizer ao filho que ele não fez o que devia ter feito? O passado não tem como voltar atrás, mas trazer uma palavra de vamos estudar e você vai conseguir, vai mostrar para o seu filho que você está apoiando ele. Isso vai trazer vida. Então, use a sua boca de acordo com a justiça para construir, porque isso vai ser manancial de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Se você usa palavras agressivas para falar com o seu cônjuge, para se referir às dificuldades que você tem no seu trabalho, ou para falar com os seus pais, com outras pessoas, quando você usa violência na sua boca, você está no caminho da impiedade. A Bíblia considera que o ímpio age dessa forma, usando a violência na sua boca. Mas a boca do justo é um manancial de vida. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então esse texto fala que guardar o ódio é algo mal. Aquele que guarda rancor, ódio, ressentimento com relação a outras pessoas, sempre vai buscar atacar essas pessoas de quem se tem o ódio. Mas o amor engloba o perdão. Entender que todos somos humanos, que todos podemos errar, que todos podemos falhar, que a pessoa pode ter errado com a gente em razão de um ponto de vista diferente da gente. Entender os motivos que levaram uma pessoa a nos decepcionar e perdoar, mesmo quando a pessoa praticou um ato contra nós por erro, cobre a transgressão. Versículo 13. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Mais uma vez, aqui no versículo 13 do capítulo 10 de Provérbios, nós vemos Salomão falando a respeito da importância daquilo que se fala, que nos lábios do sábio se acha a sabedoria. Mas esse versículo 13, ele nos dá um destaque que é relacionado aos nossos amigos, às pessoas que se relacionam conosco. Veja que ele fala assim, nos lábios do sábio se acha a sabedoria. Se você quer achar a sabedoria, procure aonde? Nos lábios do sábio. Em outras palavras, procure alguém que seja sábio para ser seu amigo. Seja amigo de pessoas sábias. As pessoas que têm sabedoria nos seus lábios terão as palavras corretas para te ajudar a vencer as dificuldades que você tem passado e os desafios que você precisa enfrentar. Agora, a vara, ou seja, o castigo, é para as costas do falto de entendimento. Quando esse texto fala que a vara é para as costas do falta de entendimento, a vara pode significar as consequências desastrosas, as consequências negativas que aquele que tem falta de entendimento vai sofrer em razão da sua falta de entendimento. Quem não busca sabedoria acaba tomando decisões erradas. E as consequências dessas decisões erradas são a correção, são a vara, são a consequência que a pessoa que é falta de entendimento recebe por não buscar conhecimento. Então, a segunda parte do versículo 13 é um convite para buscarmos o conhecimento, para que não sejamos pessoas que têm falta de entendimento e tenhamos como consequências os castigos da vida, né? Porque a vida vai trazendo os castigos por meio das consequências que sofremos das nossas decisões que são tomadas sem entendimento. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria,
mas a boca do tolo é uma destruição. Esse versículo 14 fala que aquele que é sábio, ele não fica se vangloriando, ele não fica contando vantagem, ele não fica dizendo: vejam, eu sou sábio. Os sábios normalmente ficam em silêncio e eles ficam aguardando que as pessoas conversem com elas, se relacionem com elas, peçam conselhos para que elas possam trazer a instrução. Os sábios, eles revelam a sabedoria nos lugares em que as pessoas estão buscando sabedoria. Os sábios não vão falar a respeito da sabedoria quando eles percebem que estão em volta de pessoas que são tolas e que não querem a sabedoria. Porque os sábios sabem que quando eles começarem a dar conselhos para as pessoas que não querem receber o conselho, os tolos os perseguirão. Então, quando você repreende o sábio ama você, porque ele viu a oportunidade de aprender mais. Mas quando você mostra sabedoria para um tolo, você acaba sofrendo o desgosto de muitas vezes ser atacado pelo tolo, porque o tolo não recebe a correção. O tolo, quem é o tolo? É aquele que sabe tudo. Muitas vezes ele vai dizer: eu já sei tudo. Quem é você para dar uma opinião na minha vida? Quem disse que você é habilitado para falar alguma coisa a meu respeito? Então o tolo, ele não recebe a sabedoria. Os sábios escondem a sabedoria, quer dizer, esconda a sabedoria e revele a sabedoria apenas para as pessoas que realmente querem compartilhar de sabedoria com você. Não fique nas ruas dizendo para todas as pessoas o que elas devem fazer ou não fazer, porque a boca do tolo é uma destruição. Quando você der um conselho para o tolo, a boca do tolo é uma destruição. Ele vai trazer uma palavra de destruição contra você pelo teu conselho, pela tua instrução. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Então o texto aqui está dizendo que aquele que é rico, que tem uma fazenda, ele tem nesta fazenda, nesta cidade, nesse lugar em que ele mora, a sua fortaleza. O que dá segurança para o rico é justamente a sua fazenda, é justamente a posse de vários bens. Quando ele passa por alguma dificuldade, ele pode fazer uso desses bens para comprar aquilo que ele precisa, para colher para aquilo que ele necessita. Agora, os pobres, o motivo da destruição dos pobres é exatamente a sua pobreza. Essa segunda parte do versículo 15 de Provérbios 10 é um convite para que se busque riqueza. É errado pregar que a riqueza é pecado. Tem muitos pregadores, muitos ensinadores da palavra que dizem que buscar riqueza é pecado. Mas a Bíblia não fala que a riqueza é pecado. Ela fala que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, a colocar a riqueza em primeiro lugar antes de qualquer coisa é que é pecado. Mas manter-se na pobreza vai deixar você em uma situação de destruição e de ruína. Então, é importante que se busque a riqueza, mas é importante que se tenha um relacionamento com Deus e que se entenda: eu preciso das riquezas para que eu possa servir melhor ao reino de Deus. E essas riquezas que eu vou buscar, eu devo buscar com honestidade, com verdade, por meio do trabalho honesto, por meio da verdade. Com a riqueza, você pode fazer mais pelo próximo, fazer mais pelo reino de Deus, fazer mais para as causas sociais, fazer mais para a sua família. E lá
em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, Paulo fala que aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Então, buscar as riquezas para se ter abundância, para se ter provisão, para não se viver em destruição, é uma recomendação. Porque, veja que o versículo 15 fala: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, porque o rico tem na sua fazenda toda a provisão para as suas necessidades. O rico, e esse rico pode ser também alguém que segue a Deus, esse rico que segue a Deus encontra na sua fazenda a cidade da sua fortaleza. E o pobre, mesmo que seja um pobre temente a Deus e que siga a Deus, é um pobre que vive o seu sofrimento, a sua fome, a sua doença, a sua dificuldade em função da sua própria pobreza. Então, esse versículo 15 é um convite para que você busque ter a sua fazenda, ou seja, a sua fonte de receitas que garantam a sua fortaleza, que garantam a sua provisão nos momentos de dificuldades. Não há razão alguma de vergonha de pedir a Deus que lhe dê uma fazenda, não uma fazenda no sentido literal, mas as receitas financeiras que você precisa para prover todas as suas despesas. Se você quer obter uma fazenda, também não há nada de errado nisso. Deus pode dar uma fazenda para que você administre, para que você possa ter a prosperidade por meio de uma fazenda. Mas, fazendo a interpretação desse texto, fazenda pode significar a sua empresa, o seu negócio, a sua fonte de riqueza, a sua fonte de renda, o trabalho que você presta, aquilo que você faz. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, mais uma vez aqui, o justo, ele vai fazer coisas que vão trazer a vida, mas o ímpio vai trazer produções que levam ao pecado. Versículo 17. Esse versículo 16, ele traz uma orientação para nós na escolha dos nossos amigos. O justo, ele vai ter obras que conduzem à vida. O ímpio vai produzir tudo que leva ao pecado. Então, escolha com quem você vai andar. Escolha andar com aqueles que fazem a justiça. Escolha os justos. Como que eu identifico o justo do ímpio? Você identifica o justo do ímpio pelas suas obras, pelas suas produções, por aquilo que a pessoa faz. Então, o versículo 16, ele traz uma orientação para identificar quem é o justo e quem é o ímpio. Se você anda com uma pessoa que parece ser justa, parece ser um bom moço, parece ser uma boa moça, mas em um certo dia a pessoa toma uma decisão dizendo para você: vou fazer assim, e você vê que essa atitude leva para o pecado, desvia do caminho da justiça, então você sabe que essa pessoa pode ser apenas uma pessoa que parece que pode ser seu amigo ou sua amiga, mas você deve se afastar dessa pessoa, porque o ímpio, ele sempre vai produzir aquilo que leva para o pecado. Então, fuja da aparência. Analise e verifique uma pessoa a partir das suas atitudes. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, o versículo 17 fala que aquele que guarda a correção encontra o caminho para a vida, mas aquele que abandona a correção, né, a repreensão é o mesmo que correção, ele acaba errando. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Então veja, aquelas pessoas que guardam uma raiva, uma vingança em relação a alguém, têm lábios falsos.
e o que difama é o insensato. Veja que difamar é falar mal a respeito das outras pessoas pelas costas, é destruir a reputação de outras pessoas. Então, quem difama o outro é um insensato, é alguém que não tem sensatez. O que é sensato? É tratar dos problemas que você tem com a outra pessoa diretamente com a pessoa. Porque quando você trata um problema conversando, você limpa todo o mal entendido. Você limpa tudo aquilo que pode gerar ódio, que pode gerar alguma dor ou algum ressentimento no coração. Quando você tem um problema com alguém e você começa a falar mal dessa pessoa, você multiplica a frequência negativa na sua volta. E as pessoas podem olhar para você e dizer a seu respeito que você é um difamador, que você é uma pessoa que não é digna de confiança, que você é uma pessoa que fala mal dos outros pelas costas. Você pode ficar com a fama de ser uma pessoa que não é digna de confiança e de respeito. Então, quem difama é um insensato, porque aquele que difama o próximo, ele pensa que está falando do próximo, mas ele está mostrando para as pessoas quem ele mesmo é, um difamador. E todo aquele que fala mal de outro para você, amanhã vai falar mal de você para outras pessoas. Então, aquele que fala mal a respeito das pessoas é um insensato porque mostra pela sua própria atitude que é uma pessoa indigna de confiança. Versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Veja que o versículo 19 traz uma recomendação para que você fale menos, para que você pense antes de falar. Porque se você modera os lábios, você é prudente. Quem modera os lábios é prudente. Quem fala demais na multidão de palavras acaba cometendo transgressão. Versículo 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Veja que o versículo 20, na primeira parte, está falando que o justo tem na sua língua uma prata escolhida, ou seja, o justo escolhe as palavras que vai dizer. Pensa antes de falar. É um reforço do versículo 19, né? Que o que modera os seus lábios é prudente. Aquele que escolhe as palavras, né, como prata antes de falar, é justo. Agora, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Ou seja, o coração dos ímpios não tem valor, né? É vil, é sem valor. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Veja aqui que são 3 versículos, né? Um atrás do outro, falando a respeito da importância daquilo que você fala. Então aqui no versículo 21, os lábios do justo apacentam muitos. Ou seja, aqueles que são justos, que procuram conhecimento, que procuram ter um relacionamento com Deus, que procuram cuidar da própria vida, agindo com ética, com moralidade, com verdade, com justiça. Os lábios dessas pessoas trazem palavras boas, palavras que apacentam muitos, que orientam muitas pessoas. Mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Agora, os tolos, eles, por falta de sabedoria, tomam as decisões erradas e acabam recebendo as consequências dos seus atos. Versículo 22. Como eu falei no começo desse vídeo, né, sobre autorresponsabilidade. Mesmo que você seja filho de pais que não te deram atenção, você é responsável pelos seus atos. Se você tomar a responsabilidade em praticar a justiça, com entendimento você vai viver. E você vai trazer vida para as pessoas à sua volta também. Mas se você não prestar atenção naquilo que você faz, nas suas atitudes, você vai trazer consequências ruins. Primeiro, para você mesmo. E depois também
para as pessoas à sua volta. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Esse versículo é bastante usado para lembrar que sempre que você recebe uma bênção que vem da parte de Deus, essa bênção não vai trazer nenhuma dor também para você. A bênção do Senhor é que traz plena alegria. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. Então aqui o versículo 23 é uma comparação entre o tolo e o sábio, né? O tolo se diverte praticando coisas erradas. E o homem inteligente se diverte sendo sábio, fazendo as coisas corretas. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Se você anda na justiça de Deus, Deus realizará os seus projetos, porque o justo só pensa em fazer aquilo que é correto. Deus honrará quando você pensar em fazer a coisa certa. Agora, o ímpio que vive fazendo coisas erradas, ele tem medo, ele tem temor de que a justiça um dia o alcance. Ele tem temores, porque ele sempre faz coisas erradas. E o texto aqui diz que o temor do ímpio virá sobre ele. Tem um momento em que o ímpio paga as consequências do seu pecado. Um ímpio pode praticar várias impiedades e iniquidades ao longo da vida e receber vantagens durante um certo período de tempo. Mas haverá sempre um tempo em que Deus realizará o seu juízo, e quando chegar o tempo do juízo de Deus, o ímpio, que teme o juízo, acabará se deparando com ele. Versículo 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Sim, o justo é aquele que faz sempre as coisas corretas. Aquele que faz as coisas corretas anda em piso firme, tem alicerce na sua vida. Agora, aquele que vive praticando coisas erradas pode até mesmo enriquecer e se dar bem durante um certo período de tempo, mas ele não tem alicerce. Assim como uma tempestade aparece de maneira repentina, destruindo tudo, assim acontece com a vida do ímpio. De maneira repentina, quando ele menos espera, a sua confiança naquilo que ele conquistou com base na impiedade acaba caindo. De repente, a justiça bate na porta desse ímpio para apresentar um processo onde ele é julgado, onde ele perde tudo aquilo que ele conquistou. Ou, de repente, se ele enganou alguém, aquelas pessoas que foram enganadas vão querer tomar justiça, e esse ímpio, muitas vezes, pode até mesmo sofrer a morte em razão de uma vingança de alguém que foi trapaceado ou enganado por ele. Então, essas são as tempestades que podem vir sobre o ímpio, que age como ímpio. Versículo 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O vinagre não serve para nada em relação aos dentes. E a fumaça, né, serve apenas para atrapalhar os olhos. Então, o preguiçoso, para aqueles que o mandam, é assim. Ele é inútil, como vinagre para os dentes, e é um atrapalho para os seus patrões, como a fumaça é um atrapalho para os olhos. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Esse versículo diz que aquele que respeita a Deus vai ter um prolongamento de dias porque vai fazer as coisas corretas, não vai ter problema com ninguém, vai ter a chance de viver mais tempo. Mas o ímpio, que vive no engano, na trapaça, na mentira, acaba tendo seus dias abreviados. Muitas vezes, aquele que faz as coisas erradas acaba contraindo doenças no seu organismo. Problemas no coração, problemas de estômago, problemas de preocupações e ansiedades, porque o ímpio anda inseguro, porque não sabe quando
Alguém que foi enganado ou trapaceado por ele vai aparecer no seu caminho para lhe cobrar. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então veja, o justo, o que ele espera é a alegria. Agora o ímpio, aquilo que ele espera, a expectativa que ele tem de que dias bons e melhores lhe venham, perecerá. Porque fazendo as coisas erradas, você nunca tem alicerce, você nunca tem segurança de que o seu caminho vai ser um caminho reto e tranquilo. Então, quando o ímpio procura esperar que a sua vida ficará tranquila, de maneira repentina vem uma tempestade. Relacionando esse versículo com o versículo 25, né? Quando fala, como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, a esperança dos justos é alegria, mas aquilo que o ímpio espera, a expectação dos ímpios, acaba perecendo. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então veja que quem anda no caminho do Senhor tem nesse caminho a fortaleza. É uma fortaleza, é um alicerce firme, é um alicerce que não se abala o caminho do Senhor. Mas os que praticam a iniquidade acabam se deparando com a ruína. Versículo 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Então veja, o justo nunca será abalado. O justo pode passar por momentos de tribulações e de dificuldades, mas ele sempre vai passar pelas tribulações e pelas dificuldades, por maiores que sejam, porque ele tem um alicerce firme. O justo sempre faz as coisas corretas, então ele tem o alicerce firme e ele tem a garantia da parte de Deus de que ele jamais será abalado. O Salmo 125, 1 fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O Monte Sião fica lá, firme. Ele não se abala, ele fica sempre no mesmo lugar, independente das situações e das circunstâncias. O justo não vai ser abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Essa expressão não habitar a terra ou habitar a terra significa que você vai ter tranquilidade, que você vai morar na sua terra em paz. Quando o texto bíblico fala que os ímpios não habitarão a terra, significa que eles não vão ter a garantia, a segurança, a tranquilidade no lugar onde eles estão. Independente do lugar para onde o ímpio vai ou onde quer que ele esteja, pelo fato dele fazer a coisa errada, ele sempre tem medo daquilo que pode acontecer com ele, porque ele sempre tem um débito com alguém, sempre fez alguma coisa errada com alguém. Então, o ímpio não habita a terra, ele não habita com tranquilidade na terra, ele não tem tranquilidade. 31. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Mais um versículo falando a respeito da língua, falando a respeito das palavras que nós dizemos. O justo, quando traz as suas palavras, ele traz palavras que produzem sabedoria e em abundância. Mas a língua da perversidade será desarraigada. Aqui nesse texto nós lemos aqui que a boca do justo apacenta muitos, né? Nós vimos aqui no versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Então esse versículo 21, junto com o versículo 31 aqui, ó, a boca do justo produz sabedoria em abundância. Os lábios do justo apacentam a muitos, diz o versículo 21, né? Mas a língua da perversidade será desarraigada. E o versículo 32, mais uma vez, fala sobre aquilo que a nossa boca fala. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. O justo é aquele que anda em relacionamento com Deus. Então, pela sabedoria que ele tem de Deus, ele sabe o que agrada, o que é correto, o que traz vida, né? O justo, ele seleciona o que ele fala. Como diz o versículo 20, né?
prata escolhida é a língua do justo. Como diz o versículo 19, na parte B, o que modera os seus lábios é prudente. Então, o sábio é aquele que é prudente, né? Ele modera o que ele fala, ele tem a língua como prata escolhida, ele seleciona muito bem as palavras que vai dizer, versículos 19 e 20, e no versículo 32, os lábios do justo sabem o que agrada. O justo sabe qual é a palavra que é prata escolhida. Ele sabe qual é a palavra que deve ser dita e quando deve ser dita. Ele tem prudência, moderação na palavra. Então, essa é a leitura de Provérbios, capítulo 10. Eu espero que nessa meditação você tenha extraído muitas lições a respeito dos ensinamentos que foram deixados nesse livro, em relação à forma como você trata os seus pais e toma suas decisões, em relação a não se envolver com obter riquezas de maneira injusta, em razão de trabalhar com a mão diligente. Faça o melhor que você puder, entenda que você presta um serviço para o outro, se coloque no lugar do outro. Pense que quando você quer comprar um produto, um alimento, qualquer coisa, você quer o melhor. Então trabalhe dessa forma, com diligência, porque trabalhando com mão diligente você vai enriquecer. Faça investimentos. Se você nunca fez investimentos, seja o filho que ajunta no verão. Seja uma pessoa que aceita os mandamentos, que anda em sinceridade. Fale apenas palavras que trazem vida para as pessoas. Fuja do ódio, não guarde ódio. Não difame, não fale mal de ninguém. Falar mal de alguém pelas costas mostra só que você é uma pessoa que não é digna de confiança. E caminhe sempre fugindo da preguiça. Aqui o versículo 26, né? Não seja como vinagre para os dentes ou como fumaça para os olhos. Não seja um atrapalho para as pessoas. Faça sempre o seu melhor. Trabalhando com diligência, buscando fazer o seu melhor, você se aperfeiçoa como ser humano e você obedece a Deus, porque o que Deus deseja é que você seja perfeito. E fazendo isso, você nunca será abalado. Versículo 30. O justo nunca será abalado. Fazendo o que é correto, você nunca vai ser abalado. Versículo 29. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos. Caminhando nesses conselhos, você vai ter uma fortaleza na sua vida. E no versículo 30, você não vai ser abalado. Essas são as palavras que Provérbios 10 deixam para nós. Que você receba a sabedoria do Senhor e receba a iluminação de Deus para seguir nesses retos conselhos, alcançando uma vida de paz, realizações, alegrias e felicidades para sempre e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém.